Fala galera, Cleidson Santana na área. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Há quanto tempo vocês não viajam? I'm in my 20s, okay? I was wondering if you were in your 20s today, Right. what would you do? I would be more adventurous. I would travel, I would see life, do all the things I wanted to do before it was too late. Travel, just travel, go abroad. Travel, I didn't travel as much in my 20s. And, you know, sort of kind of did the classic university, job. And I probably wish I'd spent a little bit more time to travel a little bit more. Nunca me falaram dos benefícios da viagem. Eu fui descobrir agora, depois de adulto com filhos. Eu sempre ouvia falar que viagem era gasto, viagem era perda de tempo, quando na verdade a viagem ela é um pagamento para tudo que você faz. É um benefício para tudo que você vive. Essa é a realidade. Eu fiz uma viagem recentemente, para você que acompanha o canal, lá para Ilha Comprida. E já na saída, na descida da BR, eu já consegui ver o benefício. A descida, a paisagem, é muito foda. É até difícil descrever em palavras o que você tá vendo. É foda. E aí a gente saiu por volta das 5 da tarde. E aí começou a escurecer. E aí você vê as pessoas também indo viajar. E aí você chega, você encontra familiares. Durante a viagem você tá com a pessoa que você gosta, trocando ideia ali, com a sua família. No meu caso eu desci com a Sabrina e com os filhos. E porra, é foda. Aí você chega, a gente chegou na parte da noite. E aí arrumou as coisas, se preparou, dormiu, acordou e foi pra praia. E aí tem a paisagem, tem a água. Ilha Comprida é uma praia preservada, então você chega, tem aquela área verde, aquela faixa de areia, muito foda, né? E a água do mar, que sem dúvida é renovador, né? Então, se você listar os benefícios da viagem, você vai chegar à conclusão que o gasto próximo dos benefícios não chega nem próximo. Benefício: ganho psicológico, quebra da rotina, felicidade. É como se você saísse daquela sua rotina. Você tá naquela rotina monótona, todo dia, fazendo a mesma coisa. Acordando de manhã. Olha os cachorros. Os cachorros cantando. Você tá acordando de manhã, indo trabalhar, pegando o busão lotado, indo almoçar, voltando no busão lotado. E fazendo isso todos os dias, você fica naquela sua rotina monótona. E aí você acaba ficando nesse ciclo vicioso. E você não tem nenhum benefício concreto, porque parece que você está trabalhando e sua vida meio que perde o sentido. É diferente de quando você tem um objetivo a alcançar, uma viagem, por exemplo. Viagem renovadora. Então, essa quebra de rotina já é um benefício que você vai ver ali, você vai sentir na carne. Novas memórias, criação de memórias novas. Isso daí, você pode ter certeza que é uma coisa que o dinheiro nunca vai conseguir comprar. O dinheiro não pode comprar, porque o dinheiro ele vai e vem. Agora as memórias elas ficam. E mesmo depois de você ir, as pessoas vão ficar com essas memórias suas. Então os bens materiais, no final das contas, não vai valer muito quando você ficar doente, por exemplo. Quando você ficar com uma doença incurável aí. Agora as memórias vão ficar. Isso que é muito foda. É um dos grandes benefícios. Outro benefício muito foda que eu acho você fica com a sua... É como se sua criatividade ficasse mais aguçada. Porque você tem contato com outras culturas, outras pessoas, outros ambientes, e isso aflora a sua criatividade. Porque você começa a parar de ver o mundo só naquela perspectiva pequena.
aquela perspectiva do tipo, ah, os meus problemas, que não sei o que. Você se desliga temporariamente desses problemas e começa a ver a vida de outra perspectiva. Isso é muito foda. Eu percebi isso viajando. Você fica com a sua criatividade mais aguçada. Outro benefício que você tem que levar em consideração: ligação com as pessoas que você viaja. Ligação com as pessoas que você viaja. Você fica com aquela ligação, sabe? Você fica com seus relacionamentos. É diferente. Só você viajando você vai sentir. Eu viajei agora com a Sabrina pra praia, e nessa viagem não foi fácil. Nós viajamos com as 3 crianças. Não é fácil, é uma dificuldade, mas ainda assim a gente conseguiu vencer esses percalços e conseguiu curtir. Mesmo com toda essa dificuldade, a gente conseguiu curtir, conseguiu sair, conseguiu dar um jeito. A gente estava sem um carrinho, mas a gente deu um jeito, colocou no bebê conforto e meteu marcha, mano, sabe? E o maior elogio que eu pude receber essa semana foi que me chamaram de louco. Puta, isso é muito foda, mano. Porque o louco, ele é aquela pessoa que tem coragem de fazer o que você não tem coragem. Ele é aquele cara ou aquela mulher que é foda, mano. Eu sempre considerei o louco foda. O louco não tem vergonha, o louco não tem medo. Na verdade tem vergonha, que é ser humano, e tem medo também, mas ele controla. E é um dos elogios mais foda que eu recebi foi esse. Porra, vocês é louco mesmo, hein? E é esse o objetivo, essa é a ideia. Ser louco mesmo. Então nessa viagem a gente meteu realmente louco. A gente foi pra lugares que a gente não conhecia, descobriu lugares. É muito legal porque a Sabrina já vai há anos que o vô dela mora lá na ilha. Já foi vários anos pra lá, mas é a primeira vez que ela viu alguns lugares comigo. Isso eu achei muito foda, porque é bem isso, sabe? Às vezes você viaja várias vezes pra um lugar e só fica naquele lugar. Aconteceu muito isso com a minha mãe. Ela sempre ia pra Bahia e pra uma cidade específica da minha avó, Gandu. E ela sempre ficava só naquela cidadezinha. E aí quando ela começou a desbravar e começou a conhecer lugares novos, foi foda. Porque aí realmente ela começou a tomar consciência da grandiosidade da cidade, do estado. Isso é diferente. Outra viagem que a gente fez foi para Socorro, que foi uma viagem em um contexto diferente, porque a gente só tinha a Sara e os gêmeos ainda estavam na barriga e a barriga ainda estava pequena. Então foi outro contexto, outra realidade. Só que aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no ponto que, se você tiver condição, viaje. Ah, Cleidson, e se eu não tiver condição? Dá um jeito. Eu sei que você vai dar um jeito. Assim como em tudo na vida, você dá um jeito. Quando você tá sem grana, você dá um jeito. Quando você tá com dívida, você dá um jeito. Quando você tá com um problema físico, você dá um jeito. Problema familiar, você dá um jeito. Problema conjugal, você dá um jeito. E a viagem não é diferente. Você vai dar um jeito, você vai parcelar. Comece a parcelar antes. Minha sogra, ela tem uma técnica muito boa, que parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Ela parcela. Muito antes de viajar, ela já parcela. Entendeu? Então ela vai viajar final de ano, já começa a parcelar a viagem desde janeiro. Então essa é uma técnica boa para você que de repente não consegue pagar uma viagem à vista. Agora, não pense que a viagem ela é só aquela viagem cara, aquela viagem longa. Não, uma viagem pode ser um bate e volta na praia, pode ser uma ida ao parque. Ué, por que não? Eu adoro ir no parque. Por exemplo, agora eu tô nesse parque aqui que é próximo de casa. Eu venho aqui caminhar, gravar vídeos, venho esparecer, venho sentir o sol. Basicamente, isso aqui que eu faço
é uma viagem. Pode não parecer uma viagem para algumas pessoas, mas para mim é uma viagem. Eu venho caminhando e para mim é uma viagem. E é uma viagem muito foda, porque é aqui que eu consigo aquela troca com a natureza, com a paisagem, vendo pessoas novas. Tudo isso vai aflorando vários lugares do meu cérebro, vai aflorando vários mecanismos que no final das contas o saldo é positivo. Eu não era de viajar, confesso pra você. Eu comecei a viajar agora, depois de muitos anos. Sei lá, eu não sei por que exatamente. Não sei se é porque eu não tinha uma influência igual a Sabrina é a minha influência. Eu não sabia se porque eu não sabia os benefícios, eu não sabia se era uma coisa que eu carregava dos meus pais, por exemplo, que nunca foi de viajar muito. Minha mãe ainda sempre viajava final de ano, mas o meu pai, meu Deus do céu, nunca viajou. Acho que, assim, se for colocar no papel a quantidade de vezes que ele viajou, pelo menos que eu tenho conhecimento, eu não consigo colocar na palma da minha mão as vezes que eu soube que ele viajou. Eu lembro uma vez que ele foi pra praia, que foi com a gente, e a outra vez que ele foi pra Bahia, só. Essas duas vezes que eu tenho memória. Possa ser que ele tenha viajado mais vezes, talvez quando era mais jovem, mas pelo menos eu não tenho essa memória dele viajando, não. Tem um vídeo que eu falo sobre você não gostar do que você faz, só que às vezes é necessário. Esse que é o grande problema. Às vezes é necessário fazer o que você faz, mesmo que você não goste. Mas viajar é uma forma de você burlar a Matrix, né? É uma das coisas que eu percebi viajando. Eu não sou uma pessoa ultra viajado, não. Viajei pouquíssimas vezes na minha vida, mas cada vez mais, com um pouco mais de frequência, né? E no final da viagem bate aquele cansaço, porque quando você sai um pouco daquela sua zona de conforto, daquela sua rotina, você cansa, porque o seu corpo não está habituado, sua mente não está habituada. E por mais que tenha todo tipo de benefício possível, você sabe que no final das contas você quer voltar para sua casinha, para sua cama, para o seu descanso. E depois de uma viagem bem aproveitada, depois de uma viagem bem cansativa, sabe, daquela que te mói mesmo, a melhor coisa é você voltar para sua rotina com todo o gás. Isso vai te fazer você voltar para sua rotina com todo o gás, com toda a força e com toda a motivação para continuar. Eu sou Cleidson Santana, do canal Ande Comigo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até a próxima.